Quais são as hipóteses para alteração dos contratos de trabalho? O contrato de trabalho, ele pode ser firmado de forma tácita, expressa, por escrito ou verbal e por prazo determinado ou prazo indeterminado. O artigo 444 da CLT prevê a possibilidade de alterações no contrato de trabalho, desde que essas alterações não sejam prejudiciais e contrárias à proteção do trabalhador. Assim, o artigo 468 da CLT prevê que as alterações do contrato de trabalho podem ser realizadas desde que por mútuo consentimento das partes e que não haja, de forma direta ou indireta, prejuízo ao trabalhador. Ou seja, não pode ser uma alteração que vá causar um prejuízo ou uma renúncia a um direito do trabalhador, pois nesse caso vai ser considerado uma alteração ilícita. Essas alterações prejudiciais podem ser passíveis de nulidade de acordo com o que está disposto no artigo 9º da CLT, onde fala de utilização dos meios contratuais para fins ilícitos ou fraudulentos ou em desvirtuamento da finalidade que foi realizado, que foi acordado aquele contrato de trabalho. Há alterações no contrato de trabalho que são possíveis, inclusive, com a vontade exclusiva do empregador. Alguns exemplos dessas modificações são a mudança do local de trabalho, desde que não caracterize como transferência ou uma mudança de domicílio do trabalhador. Ela pode ser feita única e exclusivamente com a manifestação da vontade da empresa e deve ser acatada pelo trabalhador. A mudança do horário de trabalho também pode ser realizada unilateralmente pela empresa. Do turno, da manhã para tarde, ou da noite para tarde, ou da noite para manhã. Um único turno que é necessário, o mútuo consentimento, é quando o trabalhador passa do turno diurno para o turno noturno, pois o turno noturno é considerado mais penoso e prejudicial à saúde, tendo em vista que tem alterações no relógio biológico do trabalhador, que vai deixar de descansar no período noturno para desempenhar o seu trabalho. A alteração de função é um outro exemplo, desde que ela não seja considerado um rebaixamento de função. Então, qualquer alteração em termos de função também pode ser aceita. No caso do trabalhador que exerça algum cargo de confiança, ele também pode ser transferido de localidade, sem que isso caracterize uma alteração fraudulenta ou abusiva. A transferência também pode ocorrer para outra localidade quando ocorrer a extinção do estabelecimento, ou seja, a empresa tinha uma filial naquela localidade e essa filial foi fechada. Então, a empresa vai poder efetuar a transferência do trabalhador mesmo sem a anuência dele. Um outro exemplo é a transferência para localidade diversa, desde que a empresa demonstre a necessidade do serviço e o pagamento de um acréscimo, no mínimo, de 25% pelo tempo que perdurar essa transferência. Esses são alguns exemplos em que a empresa pode efetuar alterações no contrato de trabalho e que não serão consideradas fraudulentas ou abusivas. Nas demais casos, vale ressaltar que é necessário o consentimento mútuo. A empresa e o empregado precisam entrar num acordo quanto à modificação para que ela tenha validade.